Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques após final de semana com duas vitórias da dupla Grenal. O Internacional vencendo com o time reserva fora de casa, vencendo o Atlético Mineiro por 3-1 e o Grêmio ontem também contra o Goiás no dia do seu aniversário, 106 anos, e o Grêmio uma grande vitória também, com gols fantásticos aí, vencendo o Goiás por 3-0. Mas agora a semana é um momento, os momentos históricos aí na vida do Internacional, que pode chegar ao título da Copa do Brasil. Quarta-feira, tudo se decide no Beira-Rio. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, sempre animadíssimo. Muito Animadíssimo? Muito animado, desejando ao Internacional muito sucesso nessa quarta-feira. Ângelo Garbaschi, será que errou, acertou? Aconteceu um fato inédito nesse fim de semana que eu não acredito que é verdade. É mesmo, tá bom. E Raul Rocha, que viveu aí momentos também, claro, com a camisa do Grêmio, do Santos, enfim, né? Momentos decisivos como esse que o Internacional vai viver, está vivendo aí desde a quarta-feira passada com o primeiro jogo e agora o segundo jogo nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa, né, fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo. E também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Um ano só no ar, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também tem o Instagram, né, da nossa RDC TV, para que você acompanhe os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho para a sua segurança e da sua família através do GBOX. Bom, o Internacional ontem, dá para dizer que foi surpreendente, Darcy, Garbaschi e Raul, pela atuação do Internacional, jogando fora de casa, com um time reserva, e aplicou nada mais, nada menos que 3 no Atlético Mineiro, que estava aí na ponta de cima da tabela de classificação, né? Foi surpreendente a atuação do Internacional com o time reserva? Não, porque o Internacional, o Odair fez tudo que os catedráticos disseram nesse jogo aí. E aí, o treinador do Internacional não teve nenhuma participação nesse jogo, como em toda a competição. Nesse jogo ele resumiu, o que todo mundo disse ele fez. E aí independe, se fosse titular, reserva... A gente já está acompanhando aí os melhores momentos da vitória. O Internacional faria uma vitória extraordinária, porque o Potker também jogou tudo que os torcedores do Internacional dizem, né, sobre ele. Enfim... E aí, será que ele ouviu o Ângelo Garbaschi? Quem? Não, eu até ia fazer uma pergunta na abertura do programa, não sei, não estou com uma boa memória, se era o Odair que estava em Minas Gerais como treinador ou ele ficou acompanhando o time em Porto Alegre. Mas o que tu viu de diferente? Eu vi diferente o Internacional atacando e não cagão. Não jogando na retranca, medroso. Eu não vou usar esse teu termo aí. Sim, mas a gente olha, vamos ver o gol do Potker, esse gol espírita aí depois. Mas né? Gozado, hein? Né? A bola ia fora e bateu em alguma coisa diferente. É que num campeonato longo, agora eu vou falar sério, num campeonato longo, sempre uma equipe fará 1 ou 2 jogos ruins. E uma outra equipe fará sempre 1 ou 2 jogos de exceção. O Internacional fez um jogo de exceção com seus reservas. E o Atlético Mineiro um jogo de exceção com seus titulares. O Internacional aproveitou a vitória, venceu, entendeu? Então foi... Mas Agora, o Atlético, por exemplo, tem jogadores do Atlético, precisa ver algumas coisas. O Ricardo Oliveira, o treinador está insistindo com ele, a direção permite que ele jogue.
tem algumas coisas que precisam ser acertadas no Atlético Mineiro. Que vinha, embora na ponta da frente, vinha sem vencer há 5 ou 6 jogos. Não é uma coisa... O Atlético Mineiro não vencer não foi nenhuma novidade. Ele estava 5 ou 6 jogos sem vencer. Mas eu quero ver o que o seu... Olha, a grande defesa, hein? Uma grande defesa do... Mas o que o senhor viu de diferente ontem? Mais esse belo gol aí do Potker, que foi o nome da partida ontem, foi o Potker. O Potker, que foi um jogador importante lá na segunda divisão, é um jogador que, eu discordo do Darcy, eu acho que ele tem uma certa utilidade, mas é um jogador que veio de uma lesão, veio de um mau momento. Todo jogador passa pelo mau momento, mas ele é um jogador de flanco, um jogador de velocidade, um jogador de força, né? Ele é um jogador que pode. Mas eu sempre disse que ele é. Eu fiz uma ironia aqui, Cadu, com ele. Tá. Eu fiz uma sacanagemzinha com ele. Ele não é um jogador magnífico, claro que não é. Mas ele é um jogador útil. E eu tenho algumas coisas que quando eu vejo num profissional, e aí o Raul, que foi atleta, vai me ajudar nisso aí, contra ou a favor, o esclarecimento ele é bom, contra ou a favor ele é uma ajuda. Eu já contei aqui com 2 jogadores da dupla Grenal que num dia de folga estavam passeando com seus filhos no parque. Poxa, isso aí para mim já me mostra o cara de uma outra forma, entendeu? Uma vivência familiar. O cara se apresenta para mim de uma forma diferente. O Potker foi um e o Jeromel foi outro. Então, como eu digo, eu não torço para time, não, eu torço para pessoas. Quando eu vejo uma pessoa bem, eu quero que ela vá bem. Entendeu? Então, esses 2 atletas são 2 atletas que eu torço por eles. Claro, é família, né? Entendeu? Pelo comportamento dos 2 atletas. Agora, não sei se o Cadu... Deve ter mais atletas assim, como deve ter mais atletas do outro lado também. O Cadu levantou a bola, não sei como, dizendo o que eu vi de diferente. Eu vi de diferente desse Internacional, um Internacional rápido para sair no ataque. Enquanto que o Internacional tradicional é o tradicional, que eu digo que o time principal é um time lento para sair. Quando recupera a bola, é time lento. Bom, mas aí aí se torna mais lento ainda quando tem Mas o Odair postou o time da mesma maneira que ele posta sempre. O que ele postou de maneira diferente? Atacando. Não. Atacando, ele postou da mesma maneira que ele posta. Tem um requisito aí. Agora só tem um detalhe. Diferença. São características do jogador. Faz diferença. Características. É o descompromisso desse time reserva jogando fora. O peso da vitória, o peso de obter o resultado, ele ficou diminuído. Né? Então, o jogador. O salto alto do outro lado. Aí o outro lado é o contrário, é o peso que eu falei, cara, então com reserva. Uma orientação diferente para esse time? Não entrou com medo para se defender. A cabeça dos jogadores. Mas é sempre a cabeça dos jogadores? Sim, todas as partidas? Sim, não tem influência do treinador? Cabeça com qualidade. Não tem influência do treinador? Olha, vamos esperar e vamos sair. O treinador provavelmente deu uma palestra muito mais relaxada do que qualquer outro jogo do Internacional. Não, mas tu não vai me dizer que o Odair postou o time de maneira diferente. Como eu achei diferente. Não postou. Eu achei, sabe por quê? Não postou. Porque o Internacional, quando conseguia pegar a bola, o Internacional saía com rapidez para frente. E o time principal é lento na saída. Mas disto, é a característica do jogador. Isso são características do jogador, não tem nada a ver com postura. Tá? Sim. Não tem nada a ver com postura. Agora, não, ele ficou com posse de bola da mesma maneira. Só que o jogo é feito num detalhe. Ele tem jogadores desse time que ele teve ontem, aí são jogadores mais jovens, são jogadores que recompõem, tem jogadores que saem com velocidade. Ele não tem a experiência e a qualidade. Mas o Raul... Agora, tu querer dizer que foi postura diferente, não foi postura diferente. O Raul disse tudo. Não, mas tu vai falar jogou descompromissado, não jogou assim. Agora, quando joga compromissado, é o treinador que joga fora medroso, entendeu? É um time no Beira-Rio e outro time fora. Quais foram as 2 principais vitórias, que é detalhe, eu vou no detalhe, as 2 principais vitórias do Internacional fora de Porto Alegre, quais foram? Contra o Cruzeiro. Com o time titular. Contra o Cruzeiro. E não sei, não. E a de ontem. E a de ontem? E ontem. Contra o time mineiro. Nenhuma das 2 o D'Alessandro jogou. Obrigado, boa noite. Tá. Não, então a razão é minha. O time se torna mais rápido. É mais não fácil. Tem um cara que segure tanto a bola. É mais fácil de fazer entendimento por quem está dentro do campo do que quem está fora. Claro, tá certo. Então,
nessa linha de pensamento, quem sabe o Internacional comece com 2 jogadores rápidos abertos pelo lado. Mas não vai começar, o Odair não vai mudar. Então, não vai. Tu vai para um jogo decisivo, tu não vai abrir mão da experiência e da qualidade do D'Alessandro. Não, mas eu acho que para a sorte da torcida do Internacional, o D'Alessandro está lesionado. A sorte, não, vai jogar. Vai sorte jogar. da torcida do Internacional é ter o Odair como treinador, que pode chegar depois de não sei quantos anos a decidir um título nacional. Não, mas isso ele não enxerga. Isso ele não enxerga. O Odair, a direção do Internacional, o seu diretor executivo, o seu diretor de futebol, vice de futebol e o seu presidente. Garbaschi, o Raul, como ex-atleta, sabe disso. Tu, como repórter, sabe disso também. O Cadu também, nós sabemos. Um departamento de futebol, quanto mais integrantes tem, é pior. É pior. Tu tem um diretor, um executivo e o presidente, são 3 pessoas. Tu resolve tudo de uma forma muito mais simples. Mais rápido. Mais rápido. Tu tem um presidente, 5 diretores de futebol, nenhum decide nada. Porque quando um diz uma coisa, não pode contrariar esse aqui. Quando esses aqui chegam no consenso, tem que participar para o presidente. Quando o assunto é direto, são 3, o presidente vai lá, chama os caras, chama o vice dele, conversa, chama o executivo, olha, nós decidimos isso, acho que está certo, é isso aí mesmo, vamos embora e acabou. Futebol é objetivo, assim é no campo, é objetividade. Se você não tem condição, você tem que se organizar com o que você tem. Mas que é um time completamente diferente fora de casa do que dentro de casa. Foi, é como foi do Não é, jogo. Garbaschi, Foi não 2 é. vezes contra Não os é. Não é. Foi É a 2 mesma vezes maneira, contra os Garbaschi. mineiros, que É a estão mesma. Ele joga com a mesma fome de gol da do que mesma joga. maneira que ele joga. Então, não da sei. mesma maneira. Que acerta mais. Agora é postura. Não, mas para esse aí. jogo contra o Atlético, se o Inter jogar como jogou lá, não. Mas o Inter... Mas, Assim como o Atlético. mas tu falou no quê? Como é que é? Tu tinha falado Jogar como jogou lá. Descompromisso. Descompromisso. Só que parece que o Internacional dentro de casa ele tem uma outra força. Todos Ou é a os, magia da Mas torcida? mas ele é mais Todos os propositivo, né, Cadu? times, Ele todos- vai pra cima. Foi todos medroso. os times brasileiros, quando jogam em casa, partida valendo. Essa do Inter contra o Atlético foi um treino. Todas as partidas, quando jogam valendo, o time que joga fora de casa joga na retranca. Pô, mas não É atacar raro, nunca. Não adianta. Mas como não atacar nunca? Mas não ataca, Mas, cara, não adianta. como não atacar nunca o Internacional? Tu sabe, é um time que tem mais conclusões a gol do Campeonato Brasileiro. Não, mas quanto Não. o Atlético lá foi covarde, entrou em campo para perder de Não, pouco. senhor. Para trazer um resultado de 1 a 0. Não. Tu ouviste a declaração do técnico do Atlético? O Internacional teve tanto ou mais situações de gol que o Atlético Paranaense. Eu não sei que jogo tu vê. Agora, o futebol é feito de detalhe. Eu não vi. Eu vi um time medroso. Eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Mica, olha, tu ouviu que tu estava aqui no dia, na quinta-feira, quando o Thiago Nunes falou, Sim. e na coletiva, o Internacional teve tanta ou mais conclusões a gol do que o Atlético Paranaense. Eu não sei que jogo. Aliás, eu quero te dizer o seguinte, ó, já que tu tocou no nome do Thiago Nunes, eu tô achando esse cara meio engraçadinho. Ou esse treinador do Atlético Paranaense com o nariz empinado. Eu não acredito que um treinador que chegou no Atlético Paranaense, às vésperas da decisão de uma Copa do Brasil, a maior consagração dele como profissional, dá uma declaração e dizer o seguinte: eu estou cansado e conforme for eu vou pegar um boné. Eu não estou acreditando que isso é verdade, e se for verdade ele é muito burro. Dele. Isso é problema dele, Não, os paranaenses. não, com o ele está Atlético. criando uma situação porque eu não acredito que seja verdadeiro. Esta declaração não me passa e ele está querendo criar uma situação. Ele está querendo fazer uma situação de pega bobo. Ah, não sei o que, tem confusão no Atlético Paranaense. Eu não acredito nessa declaração dele. Eu não ouvi, mas se ele disse isso, ele já está acertado com outro clube. O que se diz Velho, é isso. ninguém diz isso de O graça, meu Atlético amigo. Mineiro quer ele. Eu ouvi. O Petralha já deu um sinalzinho. ouvi, aí. mas é claro. Não, eu ouvi a declaração. Deu um sinal, não. A mim não vai me passar esse cachorro, não vai mesmo. Ah, então. Porque eu sou do ramo. Ah. O cara que diz, olha, se daí eu já estou fora, já foi, meu Vou pegar filho. o meu chapéu. Já foi. Estou muito cansado. O que eu não gostei dele, e essa aí eu ouvi, Ah. é ele dizer que já estão com chopp aqui em Porto Alegre. Isso, Bom, Isso aí vai, não é ao encontro, vai de encontro àquilo que ele prega como profissional. Ele que eu estou falando é o Thiago Nunes. Nunes.
de que o treinador de futebol tem que estudar, tem que ter postura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E isto não é... Eu não vejo o Odair fazer isso, eu não vejo o Carille fazer isso, eu não vejo o treinador do Botafogo fazer isso. Que criar uma situação... O treinador do Atlético... Não. Hã? Ao contrário de falar sobre as questões táticas do futebol, tu sai falando sobre o que circunda o jogo. Já Falsa estão bebendo, malandragem. já estão... Falsa malandragem. Isso aí não é formação de quem nasceu em Santa Maria. Não é. Desculpa, Santa Maria. Santa Maria não serve para isso aí. Não serve. E ele é de lá, né? Mas vamos ver o que o Odair, né? O Odair falou sobre o jogo, sobre essa vitória do Inter ontem diante de... Porque era um jogo de 6 pontos, né? O Inter na tabela aí, ou seja, agora está no G4, ficou aí com a 4ª posição, favorecido aí inclusive com o empate, né? Um empate contra o CSA, jogando em casa no Morumbi, contra o time do Argel. Mas vamos ver o que o Odair falou sobre o jogo, sobre essa vitória diante do Atlético Mineiro. Uma vitória importante, da mesma forma que assim, uma vitória importante do grupo, do time, mas uma vitória importante do Inter, né? Independente de quem jogou. Porque se fosse uma derrota, assim falaria também. Então, mais uma vez, o uso de todo o grupo, treinamos aos jogadores que ficaram em Porto Alegre para que pudesse também recuperar e treinar para uma situação de quarta-feira, de início, trouxemos todo o grupo para cá, o banco praticamente só de meninos jogadores da base que entraram no jogo. Isso fortalece trabalho, fortalece confiança individual, né? Hoje agora estamos no G4, mas provavelmente terminaremos o primeiro turno entre os 6 classificados, sendo que disputando todo esse período com 3 competições Libertadores, onde a gente foi até as quartas de finais, e a Copa do Brasil, onde a gente está na final. Agora, essa vitória também, o que ele disse, é importante, porque essa vitória traz, mesmo o time reserva, traz para o grupo principal também essa sensação de otimismo, de confiança, né? O grupo todo, né? É importante, até os reservas também. Mas traz para um jogo decisivo. De certa forma, confiante, que estão rendendo bem. E para o Odair, melhor que todos, né? O técnico poder olhar para o banco e, olha, posso escolher aqui que estão numa fase boa, meus jogadores. Então, facilita para o técnico. Né? O pior é quando o treinador olha para o banco e não vê alternativa para mudar. Né? Ele não, ele consegue hoje, né, com esse resultado aí, em especial esse do Atlético, jogadores ali que inclusive pode até, se mantiver esse padrão, assumir uma titularidade. Aí o caso do Garbasca aqui, que quer que saia o do Alessandro, tem opções ótimas ali para... Aí tem um outro detalhe também, isso aí é matéria para observação. Você vai lá, olha, analisa e você vê. Depois que o Rodrigo Caetano foi trazido para o Internacional pelo vice de futebol e pelo presidente do clube, e ele obedece a essa hierarquia, o presidente, o vice, ele e o treinador. E ele trouxe também gente nova para coordenar a base do Internacional. Quando ele precisa de um jogador da base, quem indica para o profissional é o seu homem da base que está lá, é o seu diretor, que é o Biasotto, que é o gerente geral, faz o contato com quem está lá, que eu não lembro o nome do... Então, ele vai dizer, olha, nós temos estes jogadores com estas características e você escolhe. Antes não, antes que era um jogador da base, aí era de acordo... Te empurrava lá. Era de acordo com os interesses de quem com os interesses, de quem comandava a jogada, entendeu? Aí mandava o jogador lá. Não, hoje o jogador sai da base, como no Grêmio é feito isso. Sim. Sai da base do Internacional para ser aproveitado no time titular mediante uma análise criteriosa do trabalho. Você vai ver que a partir do Rodrigo Caetano, claro, não foi assumir hoje, amanhã já começou a... Não, isso aí tem tempo para acontecer. Mas você vê que o aproveitamento de atletas da base do Internacional é maior e mais rico. Não resta dúvida que o Rodrigo Caetano foi a melhor contratação que teve o Internacional nos últimos meses para cá, porque é um cara conhecedor. É um conjunto, né? Não, agora o Rodrigo Caetano é uma engrenagem dentro de uma máquina. Mas tu abordasse um assunto que o Raul falou anteriormente, foi com relação ao Internacional, ganhou com os reservas do Atlético Mineiro e dá também confiança para os titulares. Então, por outro lado,
o Atlético Paranaense, também com as reservas, mas perdeu para o lanterna do campeonato, o Avaí, em casa. Então ele também se desmoraliza um pouco. Sim, o fenômeno... Tu não acabaste de citar aí a declaração do Thiago Nunes? Tu acabou de citar. O fenômeno é o todo mesmo. o contexto. Tu acabou de citar a declaração do Thiago Nunes. Mas eu não estou acreditando nessa declaração, entendeu? Está fazendo o tipinho. Isso aí serve para mostrar o seguinte: o Internacional está num patamar acima do Atlético do Paraná. Isso não é menosprezar o Atlético do Paraná, não. Isso é apenas observar. No Campeonato Brasileiro, o Internacional está na frente. Na Copa do Brasil, o Internacional está na frente. Na Libertadores, o Internacional está na frente. Não, Copa do Brasil, o Atlético Paranaense está ganhando 1-0. Sim, mas o Internacional... Não? Quero dizer o seguinte: o Internacional, no Campeonato Brasileiro... O Internacional está na frente, trouxe a decisão... Não, na Copa do Brasil não está. Trouxe a decisão para casa, Garbassi. Trouxe por fator local, mas o jogo começou 1-0. Sim, mas vai decidir em casa, é diferente. Diferente, pode crer que é diferente. Está contando com favas contadas? Não. Ninguém está dizendo. Não é favas contadas. Eu estou dizendo que o Internacional... Eu considero o Internacional num patamar acima... Mas para ele se manter, para que se mantenha, ele precisa jogar com a aplicação habitual. Mas tu vê como ele erra se o sempre. Internacional não for aplicado como é habitualmente, não adianta. Na quinta-feira passada, junto com o Luiz Fernando Zac, ele dizia: não, o Internacional é superior, o Internacional é um time que está acima, o Internacional é um time que está não sei o quê. E hoje está te contestando. Mas eu disse que no jogo de Minas Gerais, o Atlético Paranaense jogou melhor futebol do que o Internacional. Disse aqui quinta-feira. E eu disse aqui também quinta-feira, se tu não está surdo, ou te faz de surdo para passar bem, eu disse que quem levava a vantagem era o Atlético Paranaense. Às vezes tu não escuta de propósito. Mas é que ele jogava em casa. Ele jogava em casa. Ele jogava em casa, ele tinha que fazer um fator local, tinha que proveito e fazer score, mas é evidente que sim. Não admito que tu distorça a minha palavra, que eu falei uma coisa quinta e tu vem aqui e tu diz outra. Gravado. Eu disse que o favorito era o Atlético, que começa o jogo a 1-0. Eu disse. Tu sabe que eu disse. Não me deixa bravo. Tava falando do jogo, depois, tu é engenheiro de obra pronta. Não sou, não. Mas vamos ver, falando sobre quarta-feira, vamos ver o que o Odair fala. E falou, né, após o jogo contra a Vitória diante os Atléticos na vida do Internacional, né? Quarta-feira, ontem, aliás, domingo foi o Mineiro e na quarta-feira agora é o Atlético com H, né? Sobre a decisão da próxima quarta-feira. A postura do Inter vai ser a mesma de dentro de casa todos os jogos que eu fiz. Nós vamos organizados, nós vamos consistentes, nós vamos buscar o gol do primeiro ao início minuto, do primeiro ao último minuto, como a gente sempre fez como característica, vai tentar ter essa bola para que a gente possa ter o controle maior parte do tempo dessas situações, para que a gente possa desequilibrar o adversário, ter muito cuidado em relação à situação de contra-ataque também, porque o Atlético Paranaense é um time de muita velocidade. Então é assim, é um jogo que não pode ter, é um jogo de paciência, mas não é um jogo de lentidão, é um jogo de imposição. É um jogo de agressividade com e sem a bola, mas com todos os cuidados dentro de uma organização para que você não se abra de qualquer jeito. Nós não vamos ganhar de qualquer jeito. Nós não ganhamos até aqui de qualquer jeito. Nós ganhamos aqui porque nós tivemos estratégia, nós tivemos ideia de jogo, conceito bem definido, e é assim que nós vamos treinar até a quarta e é assim que nós vamos jogar quarta-feira. Viu, seu Garbassi? Ninguém ganha de qualquer jeito. Se não tem estratégia, não tem. Futebol é feito de estratégia. Ou para jogar fora, ou para jogar em casa. Até porque jogar fora, a vantagem sempre é do time caseiro. Tu sabe que o Internacional, é um time equilibrado? Sabe que ele é um time equilibrado? Ele ganha em casa e perde fora. Existe um equilíbrio. Mas vem cá, sabe? Mas como... Ele ganha em casa e perde fora. É um equilíbrio. O Internacional é equilibrado para não ganhar fora e equilibrado para ganhar em casa. Mas na Copa do Brasil essa matemática serve para o Inter. Não sei se tu sabe. Copa do Brasil, tu não precisa ganhar nem em casa. Tu pode empatar todas. Sim, mas não fora empatou. E ganhar nos pênaltis. Não precisa. Mas é diferente de uma competição no Campeonato Brasileiro. Eu sei, mas não empatou. Não, parece que não sabe. Não empatou. Parece que não sabe. Como erra sempre. Não empatou. Cadê o teu Santos? O teu Santos, que era o líder absoluto, que já tinha posto faixa. Espera. Cadê o primeiro turno? Agora, eu não esperava. Eu não esperava que o Flamengo ia atropelar todo mundo. Eu não esperava isso. Sim.
Não esperava. Agora, não esperava que o Flamengo ia ser o melhor time do Mas Brasil. é que o senhor não. Atropelou até o Internacional na Copa do Brasil. O senhor, essa é a questão. Né? O senhor é um engenheiro de obra pronta. Chama de A senhor. vaca já foi pro Olha lá, a voz do além, a voz do além. A vaca já foi pro brejo. Qual delas? Não sei qual delas. Ele tem que identificar Cantou qual é. aqui de prosa e verbo, já tem campeão. O Campeonato Brasileiro já tem campeão, é o Santos, entrega taça, entrega faixa. Sim, Aí, ó. eu estava Aí, encantado com o Santos, entendeu? Mas terminou o primeiro turno, mas ainda dá tempo. Não, Na mas verdade, tu é muito volúvel na tua relação com o Santos. Podia ser mais É de fiel. amor e ódio Podia ao ser mais mesmo fiel. tempo. Mas, ô, Cadu, Agora, mas uma coisa é verdade. Não é jogo jogado pro Inter também. claro que não é. Assim como não Claro foi que pro não, Grêmio. claro que né? não, claro que O Grêmio, não é. o Grêmio também jogava igual em casa e jogava igual fora. Contra o Atlético Paranaense ele não conseguiu Mas jogar foi isso fora que eu- porque jogava Mas em lá casa. não jogou por uma razão bem simples. Não. Eles jogaram sábado em São Paulo, deram folga até segunda-feira, o Renato foi para o Rio de Janeiro, todo mundo ficou flauteando aí, e aí viajaram para Curitiba na... Desmobilizaram. acharam que o jogo estava ganho. Tá. Viajaram para Curitiba na 2 a terça, o 0. jogo era quarta. Aham. Se o jogo fosse no Rio, eles já saíram de São Paulo direto para o Rio. Como não era, entendeu? O Grêmio desmobilizou Claro muito. que naquele desmobilizou. Mas foi que eu dei. Ninguém ganha sem estratégia. Ninguém ganha. Então só não chegou assim. Só que o Atlético Paranaense, eu acredito que não vai fazer a mesma estratégia que fez com o Grêmio. Que aí toma 4, 5 no Não Internacional. tenha dúvida. Porque Vai tentar ser o que o Internacional ele teve foi uma lá. postura defensiva, né, de não atacar, né, e aí o Grêmio que deixou de fazer 4, Eu 5. precisava saber onde quer chegar o treinador do Atlético do Paraná. Porque todas as declarações dele são contra ele. Ele não está dando declaração a favor dele. Quando ele diz, não, os caras lá já beberam, já estão tomando chopp, não sei o quê, reservaram. E aqui não está acontecendo isso. Ele está mexendo com os caras O aqui Inter está dentro. concentrado. Está mexendo com os Tá caras aqui focado. dentro. Aí você é treinador Aí, que pensa pequeno. Quando ele diz que está cansado, que está não sei o quê, tu não sabe se ele está cansado e me permite imaginar que ele já está acertado com outro clube. Também. Desmobiliza o grupo. O que não é muito da lógica, porque ele foi procurado pelo Atlético Mineiro antes e disse que não saía do Atlético do Paraná. E agora, quem sabe, o Atlético E agora ele falou uma outra. Aliás, o Atlético Mineiro, depois que o Rui Costa assumiu, não ganha nada de ninguém. Daquela respiradinha anual e volta, já está E o caindo de novo. Internacional ajudou com essa vitória o Grêmio, né? É. O Grêmio que ultrapassou o O Atlético. Grêmio que subiu bem na tabela, né? subiu. Já o cor, tá. E E não um tem todo detalhe. segundo turno, falar. A gente vai falar em Grêmio depois. Após o jogo de ontem, eu fiquei esperando pela entrevista em rede nacional, que ele sempre dá, o Rui Costa, culpando a arbitragem. Eu digo, vamos saber quem é que ele vai culpar dessa vez, porque não tinha nada a culpar. Então, mas não teve entrevista dele, que é mais grave ainda. Revisão do seu carro você faz na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você leva para fazer a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, então você aproveita e também já troca os pneus. E aí, o que tem lá, que é permanente, né? A promoção Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nosso dois toques também para CEERS, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CEERS, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é promoção com o CEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio. O Grêmio teve uma grande vitória ontem, no dia do seu aniversário, e subiu, como disse o Raul, com essa vitória, a combinação dos resultados, né, fez com que o Grêmio subisse, aí desse uma boa subida na tabela de classificação, encerrando o primeiro bloco, o primeiro turno dessa amarela. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso dois toques, com o Darcy Filho, sempre animadíssimo, o Ângelo Garbaschi e Raul Rocha. Vocês nos assistem canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Face, que você participa aí fazendo o programa conosco, compartilhando nos seus grupos, seus amigos, para as pessoas conheçam a nossa RDC TV, um ano no ar, né?
E levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Você assiste aonde você estiver. E você também tem o nosso... E é só digitar RDC TV Digital e você acessa em qualquer uma das nossas plataformas digitais. O Instagram também, para que você acompanhe os bastidores da nossa RDC TV, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Nosso 2 Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, mas também encontra lá câmeras de segurança, casa inteligente, que é uma casa automatizada, né? Tem películas para carro e para residência, é um espetáculo as películas de residência para casa. Então, você está pensando em colocar películas na sua residência, é lá na Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315 da Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 Toques também para Village, serviços contábeis. Só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3341-2211, se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, bom, aí você resolve lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 3315-2160. Ligue, passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. O Grêmio ontem... O Larry, que em seguida vem aqui no programa, ex-jogador do Internacional, ele manda o seguinte: meu amigo Darcy, o diretor-geral da base chama-se Fabrício Delaix. O executivo da base é o Erasmo Damiani. É o Erasmo que veio lá que foi da seleção brasileira. Teve o Biasotto é o cara que faz esse movimento entre o Beira-Rio e a base. O Internacional está muito bem na base, diz o Larry, confirma aquilo que eu estava dizendo. E também confirma, eu só não lembrei do nome do Damiani e do Biasotto. O Biasotto foi trazido pelo Rodrigo. O Biasotto trouxe o Erasmo e o Fabrício, como diretor-geral da base, deve ter trazido o Rodrigo Caetano juntamente com a direção do Internacional. Uhum. Deve ser essa. E o Larry está sempre lá, está sempre envolvido, uma pessoa muito querida, o Larry. Um abraço, Larry. Grande abraço, Larry. Também é um dos nossos integrantes aqui do nosso 2 Toques. Bom, o Grêmio ontem, comemorando 116 anos de muitas glórias, de muitas conquistas, né? E ontem uma grande vitória diante do Goiás, com 3 gols espetaculares aí, né? É o Grêmio que subiu na tabela de classificação com essa vitória e também a combinação de resultados, o Grêmio que encerrou aí. Olha aí, esse foi uma grande atuação, né? Independente do adversário, né? O Raul. Não, alguns jogadores aí, mais uma vez, mostram os sinais que... O Renato que foi uma aula de futebol, o Renato que deu uma aula de futebol. Olha que golaço, tomou os 3 gols, né? Os 3 foram 3 belos gols, né? O Renato que foi ontem, depois a gente tem até o depoimento do Renato sobre o jogo, mas que foi uma aula de futebol. Não esse gol aí, o gol do... O segundo gol do Grêmio, ou o terceiro gol do Grêmio, foi uma pintura, né? Que trocaram passes. Foi, esse aí. Foi esse aí do... Cebolinha. Do Everton. Não, acho que não foi do Cebolinha. Não, do Alisson. Do Alisson, foi do Alisson. Esse aí. É o terceiro gol. Esse é o do Cebolinha. O terceiro gol, o Grêmio trocou, eu acho que por no mínimo uns 10 minutos, uns 30 passes, com a posse de bola variando, né, alternando o lado do campo, para o meio, para o outro lado, até chegar num passe, né, do Cortez, porque o Cortez para cruzar não dá, né? Para passar ele passa bem, mas o cruzamento ele deixa a desejar. E 3-0 natural, com uma grande atuação no primeiro tempo. Evidentemente que depois, até quando faz depois 3-0 no primeiro tempo... Só que o Grêmio não pode desmobilizar tanto assim na segunda etapa. Pois é. Aí quando pegou dois adversários em casa, na arena, fez a diferença. Lembra aqueles 3-0 no Fluminense também? Que foi o Santos e o Fluminense que ele tinha estava ganhando de 3. Falar em Santos é o próximo adversário do... É o próximo adversário do Grêmio na semana que vem, esse Santos que o seu Ângelo Garbassi, que já tinha dado como campeão, podia entregar faixa, que era o grande líder. Com tanto exemplo, o Márcio Mazola, um beijo, um abraço, com tanto exemplo assim que o Grêmio teve de primeiro tempo bom e depois desmobilizou, e não aprendeu, faz eu pensar que o problema também esteja na preparação física. Pode haver um
ou uma acomodação ou um desgaste. Né? Isso aí, nós tivemos aí um jogador que estava fazendo muita festa, foi feito um boletim de ocorrência. Vamos falar sobre isso, tem até um posicionamento do Renato, uma declaração sobre essa questão do André. Mas primeiro vamos saber do Renato. Mas só para dizer o seguinte, né? A gente não sabe, a preparação física não significa que seja pelo preparador físico. Sim, o jogador principal não é se ele. cuidando. Né? O jogador não se cuidando, é evidente. Claro, pode Mas vamos ver o que o Renato falou exatamente sobre essa vitória de ontem, no dia do aniversário do Grêmio, que comemorou aí 116 anos da sua fundação. Criamos algumas oportunidades no segundo tempo, não como o primeiro. Senti que eu precisava botar sangue novo na equipe, coloquei, criamos mesmo assim algumas oportunidades, mas não chegamos ao quarto gol. Mas também porque estava muito quente. Faz parte, mas eu acho mais importante de tudo que o Grêmio fez, principalmente o primeiro tempo, um primeiro tempo primoroso. Não gosto de falar muito essa palavra, mas a verdade tem que ser dita, foi uma aula de futebol de novo da minha equipe. Então, ficamos satisfeitos pelos 3-0, conseguimos 3 pontos importantíssimos, ganhamos 3 posições na tabela e principalmente sendo aniversário do clube, né? Então, está todo mundo de parabéns, do presidente ao roupeiro, o meu grupo, isso é importante. Não podia ter comemorado de maneira melhor, né? Com essa vitória. Eu vou te dizer uma coisa. Porque vai sobrar para o Renato também. O comandante do programa diz que eu sou analista de resultado. Mas ele disse há poucos instantes aí, e tu vê que eu não vou falar em cima do resultado, disse que foi uma aula de futebol. Eu vou dizer com toda franqueza, não quero subestimar, mas uma aula de futebol perante o coitadinho do Goiás. Peraí. Coitadinho do Goiás, que é um candidato a cair, aula de futebol. Vamos providenciar um aparelho auditivo para ti. Quem disse isso foi o Renato. Tu também falou agora. Tu também repetiu. Eu repeti. Segundo o Renato ontem, tá, o Grêmio deu uma aula de futebol. Eu digo que o Renato sabe por que acontecem essas jogadas concatenadas assim, e que foram, há pouco o Raul lembrava? É porque o Renato ainda é daqueles treinadores, ele não é na análise geral, ele não é um grande tático, um cara que seja... Acho que até não é realmente, mas ele faz coisas assim que ele faz treinamento coletivo. E o treinamento coletivo é o que permite esse tipo de jogada que o Grêmio fez. Que o cara sabe onde vai entrar, onde vai receber, como faz, como não faz. E o Renato ainda realiza. E isso hoje faz a diferença no futebol. Mas o Goiás é um coitadinho. Faz a diferença. Enquanto os outros não fazem, ele faz. Eu não quero diminuir a vitória do Grêmio de jeito nenhum. Não, mas já está diminuindo. O Goiás já está diminuindo. diminuindo. Então tá, se tu quer, eu tô. Agora, o Goiás é um coitadinho. É um coitadinho. Assistir o Grêmio jogar. Eu quero ver o Grêmio fazer isso aqui, da aula de futebol. Eu quero ver no enfrentamento contra o Santos. Eu quero ver contra o Flamengo, eu quero ver contra um São Paulo, eu quero ver o Grêmio... Mas tu viu contra o Palmeiras, o Grêmio fora de casa contra o Palmeiras. Eu quero ver essa aula de futebol. Mas tu viu o Grêmio contra o Palmeiras. Eu quero ver agora domingo aula de futebol. Mas só tem um detalhe que é diferente. O Campeonato Brasileiro, que muitos gostam, que é a história dos pontos corridos, tipo Europa e tal, exatamente os 3 pontos que vou fazer um exemplo direto. O Internacional ganhou contra o Atlético, a equipe titular, o Grêmio ganhou contra o Goiás. Então, os pontos corridos não interessa o adversário que tu está enfrentando, se tem qualidade ou não. Diferente da Copa do Brasil, diferente da Libertadores, porque daí é mata-mata. Tu decide no detalhe, qualquer uma dessas duas competições. Se tu pegar o adversário ruim, se tu ganhar, o Grêmio empatou com o São Paulo, né? Empatou com o São Paulo. Jogando com os reservas. Ganhou do Goiás e deu uma goleada. O São Paulo que ontem empatou com o dos Lanterna, que é o isso aí, é o resultado dos 3 pontos. Mas o Renato falou em relação ao André. O André que teve aí até foi um registro, né? Um boletim em relação aos vizinhos do prédio do André, em função de festas, de barulho, gritaria e tal. E o Renato sempre apostou, sempre deu essa titularidade aí para o André, e agora o Tardelli está assumindo essa posição. Então, o André também falou em relação a essa situação do André. O Renato? Já conversei com ele, sim. Tenho aconselhado o André.
Mas hoje, com todo o respeito à pessoa que fez a queixa, eu acho que o silêncio é fundamental. É fundamental. Eu converso isso não somente com o André, com todo o meu grupo. Eu me coloco no lugar da pessoa que, de repente, não está conseguindo dormir devido ao barulho. Mas, ao mesmo tempo, quando se trata de um jogador da dupla Grenal, você sabe que de um copo se faz uma tempestade. Então, eu pergunto para vocês, tudo bem que ele é atleta do Grêmio, precisa dormir cedo para treinar no dia seguinte, mas quem, de repente, não estica um pouquinho mais à noite? Agora, ele tem que respeitar os vizinhos. Eu já falei com ele sobre isso. Eu não quero me estender no caso, porque o André não é mais criança. Ele é um jogador importante para a gente, sim, entendeu? Tenho certeza que se é que isso aconteceu, ele vai deixar de fazer, até porque a gente precisa dele. Tem razão, Renato. Tem razão os vizinhos, mas também tem essa história. Tu, como meu jogador, sabe. Jogador, aí... Não, mas eu quero dizer o seguinte, o Renato está de pai enganado. Porque ele é pai dos jogadores, e vou dizer que ele está de pai enganado, porque não foi uma vez que aconteceu. Estas festanças, e até de madrugada, é com o André e mais uns 2 ou 3 atletas do Grêmio que me informaram. Mas não é que tu te informaram. Evidente, foi o que ele disse. Quer dizer, o jogador também... Mas não foi uma vez. A diferença que existe... O vizinho está chateado porque são várias vezes. Várias vezes. E ainda com cara que não está desempenhando. A diferença que existe nesse caso é a seguinte. Primeiro que a pessoa, Lisiane Reck, que fez, segundo consta, é a mulher do Luiz Carlos Reck, que fez a denúncia, ela fez questão de divulgar o nome dela. Não precisava. Não precisava. Então, acabou o sigilo que o Renato quer. Assim como não tem sigilo para o Lula, para o Temer, para a Dilma, para o Maia, não tem sigilo para o André. Porque você disse coisas do Luan muito mais graves, ou se deixou subentender e nunca se conseguiu se provar nada. Nunca ninguém se apresentou. Mas qualquer coisinha botam na conta do Luan. E nós não sabemos se é verdade ou não. Então nós vamos ter cuidado com isso aí. Muito cuidado. O Neymar falou, foi para a polícia, representaram e tal. Acabou que o cara não tinha culpa. Ainda a polícia está dando razão para ele. Então, com o André, se o André não tiver culpa, acontecerá a mesma coisa. Foi isso que o Renato disse. É muito em cima do jogador. Esse negócio de dizer não, porque não pode, porque é jogador de futebol, porque todos, quando a notícia sai, você não pode ficar perseguindo e tratando. Não, se dá a notícia e acabou a conversa. Acabou a conversa. Notícia é notícia. E a notícia é como ela é. Bom, o que você não pode errar e acerta sempre é quando você escolhe seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desse que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. E além de dar todas as facilidades que o aplicativo do Banrisul lhe oferece. Agora, se você não é cliente, faz o seguinte, clique e simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então, passe no Zafari, faça suas compras e você terá preço e qualidade. Você está pensando aí em mudar sua casa, trocar luminárias, enfim, ou reformar, ou construir, e tudo que precisar em termos de material, aí o caminho é na Ferragem Lampião. Tudo você tem lá e uma grande variedade também de lâmpadas, refletores, luminárias LED. Olha, o atendimento a condomínios, são mais de 1000 condomínios cadastrados lá na Ferragem Lampião. Chama, tá precisando de luminária, parte elétrica, parte hidráulica. Então, tem televenda, tem teleentrega, né? Então, você pede o material e a Ferragem Lampião leva até você. Os telefones estão aí na tela, 51, código de área 33400899, o WhatsApp também 51, código de área 991800162, fica na rua Alberto Silva, 85, quase na esquina com Assis Brasil. Atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do João Carlos, do Gilberto à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Porque o próprio slogan já diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Vai noutra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião, você tem a certeza... pode ficar na mão. Não fica na mão. Né? Tenha certeza que você encontra tudo o que precisar. Até porque são mais de 30 anos no mercado, né? Então já diz tudo que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Darcy Filho, Ângelo Garbaschi e Raul Rocha, nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. E no Twitter, no site, YouTube, no Face, você tem aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Também o nosso Instagram, para acompanhar aí a nossa RDC TV, os bastidores, o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. É só você digitar RDC TV digital e você acessa em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos. Tem a LPF, né? Faciais e corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa. Não é só uma questão, não só de estética, uma questão de saúde, aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado. Também tem nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar para você acabar com a sua calvície. Então aí os telefones na tela, 51, código de área 40661909 e também o WhatsApp 51, código de área 997671909. E todas as informações, todos os procedimentos, são diversos procedimentos da ciência, estética e saúde, é só você acessar as redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José que bateu na porta aí, quase subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, quem garantiu vaga e teve o primeiro jogo contra o Náutico, venceu de virada, a gente tem os gols aí da vitória do Juventude, que busca aí, o Náutico saiu vencendo, né? E o Juventude, no Alfredo Jaconi, acabou virando. Olha aí, não foi falta no goleiro? E aí o Juventude acabou virando por 2-1 e aí encaminha, né? O Juventude que é o título da Série C do Campeonato Brasileiro para subir com o título. Mas o Juventude já tem garantido, a vaga já está garantida aí. Né, já é um dos integrantes à volta, né? O Juventude que caiu ano passado, indo para a Série C e agora voltando já. E aí, evidentemente, que o Juventude quer esse título da Série C para subir como campeão. Né? E aí, a gente acompanhando mais uma vez esse gol de virada. Vai para o jogo da volta, né? Lá em Recife. Seu Renato Cajá. Golaço. É o Renato Cajá. Vai para o jogo da... Vamos lá para algumas... Não, um troço inédito. O Juventude está emprestando o treinador por 3 meses para Chapecoense. É verdade. Eu nunca vi empréstimo de treinador. Está emprestando. Vamos lá. Sim, porque está na Série C. O Internacional emprestava muito o Cláudio Duarte e o Otacílio. Vamos lá, o Marcelo de Porto Alegre manda um abraço para a galera da Bahia. Olha aí, ó, vamos lá então, um abraço. Fernando Ramos, mestre Darcy, abraço e muita saúde. Abraço, Fernando. O Ramiro Rosa, também o Edilson Alves. Quer dizer então que o Atlético Mineiro treinou domingo? Né? Tá dizendo aqui o Edson Alves. Não sei quem é que disse, não sei, acho que foi eu disse que treinou, eu disse que o Internacional treinou domingo. E o Atlético entrou se achando. Um abraço para o Schmidt. Teve um grande evento no final de semana, homenagem, né? Apesar do Chimia, teve um grande evento. Teve um grande evento com o seu Jaime Schmidt. Esse sim, né? Esse é o da família, é o cara que sabe. Foi um Grenal aí de teve o Gainete, teve o Larry, muita gente bonita lá nesse encontro. O Ramiro, o Irineu, já fiz referência, o Irineu Mendes, sou fã do programa Dois Toques, abraço lá de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul é a terra do Belezinha, do Paulo Brito, hein? Olha aqui a Nadir Posebon, dizendo para mim, né? Pô, lê a mensagem, deixa de ser cheio se achando, o senhor aí deveria nunca mais participar do programa. Viu? Eu leio, não tem problema. Já me disseram isso. Não precisa pedir para ler, Nadir, eu leio. Falta uma consideração com a minha pessoa. O Larry Chaves, o Larry que fez referência, um abraço aí a vocês também, meus amigos, Raul Garbaschi, Darcy, Cadu. Um abração, Larry. O Marcelo Diogo, avisa esse senhor aí do programa que esse mesmo Goiás venceu o Inter de virada, que é mais feio, viu? Grande coisa vencer o Inter fora de casa. O Inter jogou fora de casa. O Inter fora de casa perdeu uma rotina. Marcelo, não quando ganha exceção. Marcelo, não adianta. É exceção, Marcelo. O Inter ganhou, foi exceção. O Márcio perguntou em relação à questão do André se o Nico não está envolvido nessa história, né? O Goiás, coitado,
Como disse o Marcelo, venceu o Inter. E aí vai. Com um a menos, né? O Caco Garcia. Buenas, Cadu, depois de ter vazado informação dos problemas do André com as baladas no condomínio onde mora, se entende o péssimo rendimento em campo. Pois é. Aqui o Fernando Sommer também, fazendo referência, nós falamos, né? Esse boletim de ocorrência contra o André tem a pessoa protagonista que fez a queixa, o nome, parente de alguém da imprensa, nós dissemos, né? Já dissemos tudo. Dissemos, é a esposa, chegou atrasado. É a esposa do nosso companheiro Luiz Carlos Reck, como outras, o Garbaz tem informação, como outros fizeram, outros vizinhos também fizeram. Mas esse boletim é de uma pessoa. Esse boletim é de uma pessoa. A pessoa fez o boletim e vazou. Fez o último, é verdade. Vamos lá, mas tem muitas mensagens aí também aqui. O Chimiazinho mandou, né? Já fizemos referência, Chimia. Eu quero saber se ele bateu o pênalti ou não. Claro que não bateu. Não bateu, né? Bateu, claro que não. Porque teve um jogo de... Ele fica uma onça, mas teve um jogo de veterano que ele sofreu o pênalti. E aí, não, tu sofreu o pênalti, bate o pênalti. Não, eu acho que eu posso errar, eu vou errar, então eu não vou bater. Passou a bola pra outra. Nem parece filho do seu Jaime. Nem parece seu Jaime ia botar, é comigo mesmo. Depois eu vou ouvir no privado aqui. Né? Tem muitas mensagens aqui, até no meu privado também. Tá aqui ele já, ó, viu? Já tá rindo, ó. Tá bom? Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, os domingos, tem as promoções do Barranquinho. É o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu filho da sua moto. Todos os endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, a recente revenda espetacular na Avenida Ceará 370. Agora, vai para uma balada, não quer saber de blitz, para um cinema, para um teatro, para um cinema, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletax, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. E que é fundamental, que é o importante, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Logo na virada, meia-noite, vem Joias da TV com Rossana Rocha, que eu sempre digo, não tem dia, não tem data, não tem mês, não tem semana, para você dar de presente uma joia, né? Para a esposa, para a filha, para a mãe, para a namorada, para quem quer que seja. Então, acompanhe aí Rossana Rocha com Joias da TV. E a 1 da madrugada, como diz o Darcy, vem as joias do Cadu, tá certo. Quer ver de novo, quem viu pela metade, quer ver na íntegra, enfim, né? E logo após da sequência... Os gurizinhos do Rogério. Os gurinhos do Rogério. Virando o jogo também. E a reprise do Virando o Jogo. Do Rogério. E toda a programação da nossa RDC TV. E amanhã, a partir do meio-dia, também, olha, a cobertura completa aí, começando lá com o Paulo Pinto, no RDC TV. Depois... Virando o jogo com o Rogério Amaral. Nós voltamos amanhã às 9 da noite, aí desses... As belezinhas do Paulo Brito. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.